começando o Cinema de Peso de número 154 e o Cinema de Peso, uma tradição que a gente faz, como vai começar o Festival de Gramado, a gente vai fazer uma homenagem para o festival e esse ano a gente vai homenagear a pessoa que vai ser homenageada no primeiro fim de semana de Gramado, que é o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, inclusive, vai abrir o festival com o filme O Último Azul, na sexta-feira, vai ser o filme de apresentação do festival. E a gente resolveu fazer, entre grandes filmes que o Rodrigo Santoro fez na carreira dele, né? A gente resolveu buscar lá atrás o primeiro longa-metragem que ele não, já fez Panteras e o primeiro filme o primeiro longa dele, né? Que ele tirou aquela carinha de rostinho bonitinho da Globo para ser o grande ator que ele virou, que é um dos maiores filmes brasileiros dos anos 2000, que é O Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky, né? Então, antes de a gente entrar de cabeça nos Bichos de Sete Cabeças, nós vamos, Chico, vai falar para vocês o que a gente tem que fazer para se inscrever no Cinema de Peso. Ele não falou hoje o nosso youtuber preferido, mas aqui, ó, pessoal, é muito simples você fazer parte da família Cinema de Peso. Beber bastante, comer bastante pizza, não tô brincando. Você vem aqui no canal, você se inscreve, é simples, não leva... Como diria, não leva 5 segundos. É, 5 segundos. Você se inscreve, é muito rápido, é de graça. Aí você aciona o sininho, você curte, você comenta, você compartilha. É muito fácil. E aí você começa a fazer parte da família Cinema de Peso. E a gente tá... Provavelmente esse programa nós estamos gravando, a gente vai ao ar no fim de semana que vai estrear o 53º Festival de Gramado, né? É o 53, né? Isso, 53? É o 53º e a gente... nós queremos estar já com 2 mil inscritos. Hoje nós estamos na base quase... Faltam menos de 40. E eu esqueci aqui, ó. Sou o Chico Isidro, aqui é a medita Lauro Arreg e na esquerda, pesando... Ih, o cara já acha que... 90 quilos... Cristiano Aquino, Criba! O fininho. Fazendo chamada de boxe. Não, é que nem os amigos do Santoro no filme. Chico Fake News. Eram os amigos do Santoro. Hoje é o fininho ali, o outro era o Lobo, sei lá quem é os amigos dele. Tem uma rima pra fininho aqui que eu não vou falar. Pessoal, o Cinema de Peso, além dessa brincadeira lúdica e quinta série que nós temos... Sadia, nós temos apoiadores. Quero agradecer ao apoiador que nos recebe sempre. Hoje temos uma exceção, estamos aqui na minha casa com essa lareira, mas gravamos sempre, toda semana, na Cervejaria Poma, na Copacabana 745. A cervejaria ela vai de terças a sábados das 17h30 às 23h30, 22h30, né? Agora eu não sei, vai ficando que o Luciano... 5h30 às 23h30. Isso mesmo, tá? Lá tu tem uma programação extensa que tu acha no Instagram. O Luciano Mestre Cervejeiro tem vários tipos de cerveja lá, é maravilhoso. Tem uma pizza maravilhosa que a gente costuma comer uma por programa. Comemos as duas no programa da semana passada, que a gente grava 2 juntos. Hoje nós não temos pizza. O bom é que o Chico não vai comer toda enquanto eu tô falando como aconteceu semana passada. Porque no último programa foi pesado. É que eu tava de larica. Mas larica tinha que estar pra hoje, pra esse filme. Também. É verdade. Mas, pessoal, agradeço também. Vai bater a polícia ali agora, vou ser preso. Não, pra consumo tu já pode ter. Daqui a pouco descriminalizam essa porcaria aí. É verdade. Mas não é verdade, cara? É verdade. Cara, Comecei a rir de novo aqui, ó. Cara, isso que vocês estão tomando não permite dirigir, cara. Fórmula 1 pode. Dirigir. Continua sendo uma droga lícita no país. Mas o que eu quero dizer é que eu não vou dizer o que eu quero dizer. Agora Parece aquela música do Zé Cabaleiro. Eu quero dizer... Parece de música. Lenha. Não, eu acho que é lenha. Se eu digo pare... Tá, mas Cinema de Peso musical. Agora, falando em música, eu tenho que falar do Ampola Estúdio. Já botou o gancho, né? Estúdio, que é o nosso local de gravação de verão, onde o Felipe e o Lauro, os irmãos... O Lauro, esse mesmo aqui, eles têm um estúdio de ensaio de bandas. Cara, quase 38 mil horas em 21 anos. Tu faz ideia do que é isso, cara? E já passou pandemia, enchente, ciclone, tudo acontece nesse estado, né? Vai ensaiar. Hoje está tendo ciclone em Porto Alegre. As melhores bandas do estado já ensaiaram lá. Isso eu garanto, tá? Temos também o nosso amigo Pablo da Cachaça Coral Brasil. O meu auxiliar Chico vai mostrar a cachaça de uva aí, a cachaça Gold aí, em 2 garrafas e tem uma garrafa diferente também. 7 Sabores, prestigio que é nosso, feito em Mariana Pimentel, aqui pertinho, pelo Pablo. Um uruguaio que
veio e ficou aqui no nosso... Desde 80 do Brasil. E também agradeço ao nosso amigo Alexandre Lau, da Lau Center Ótica, uma ótica em 5 pontos da cidade, assim, estratégicos, aqui ao lado da Cervejaria Pullman, no Shopping Passeio, na Rua da Praia, no Viva Open Mall e no Pátio 24. Lá na Soledade também eles têm no Mãe de Deus Center, mas eles vão mudar dali e vão ficar próximo àquele endereço. Breve a gente vai destacar o endereço da Lau Center Ótica na Zona Norte. Seguimos falando então de um filme emblemático, seria, Lau? Eu acho que é emblemático, eu acho que da retomada, né? A retomada começa em 93, 94, com o cara da Jaquina, né? O filme é de 2000, né? Eu acho que 6 anos ele é pré-Cidade de Deus. Eu acho que o Bicho de Sete Cabeças é um dos filmes mais chocantes, talvez, né? Dessa retomada. E eu acho que até marcou muito até quando eu vi a primeira vez ele, em 2000, né? O filme da Laís Bodansky, né? Laís Bodansky, além de ser filha esqueci que é o Jorge Bodansky, que fez um filme que tá de novo nos cinemas, que é o Iracema, uma transamazônica. O Jorge Bodansky é um dos grandes cineastas dos anos 70. A Laís, ela já tinha feito curtas e ela estreou com longa pegando esse filme que é digamos que é uma porrada na cabeça, assim, chute no estômago, né? Que na verdade, o que acontece? Ela passa para o cinema o livro Cantos Malditos, né? Do Austragésilo... esse nome é difícil, né? Austragésilo Carrano Bueno, né? Isso. Que é o Austragésilo Carrano Bueno, um cara... O Austragésilo nasce com 90 anos, né? A história do Austragésilo se passou em 74, né? Isso. O Austragésilo era um cara que, em 1974, um garoto de 16, 17 anos... Benjamin Button. Ele, como todo jovem que gosta de experimentar várias coisas, ele foi experimentar maconha e o pai dele achou na jaqueta dele um cigarro de maconha. Só que o pai dele, em vez de conversar com ele, saber o que está acontecendo, ele simplesmente ele fez uma emboscada para ele e levou ele para um hospital psiquiátrico, né? De onde ele ficou 3 anos, né? Com 17 até os 20 anos, no hospital psiquiátrico. E nesse livro ele conta as experiências que teve lá. Foram eletrochoque, porrada, solitária, tentativa de suicídio, remédios que acabaram com a vida dele praticamente, tanto sexual quanto psicológica e social, né? Era para ser uma reabilitação e acabou sendo praticamente um fim da vida. Só que ele resolveu, em 1990, passar isso aí para a literatura e tal, para escrever esse depoimento dele, né? Só antes de a gente tratar no filme um detalhe sobre o Austragésilo, como ele citou nomes no livro dele, citou nome de alguns psiquiatras de Curitiba, ele era paranaense, falecido, ele morreu cedo, 50 e poucos anos, provavelmente de sequelas do que ele passou, né? Quando ele lançou o livro começou a vender, os médicos processaram ele. E foi o primeiro livro pós-censura no Brasil retirado das livrarias, porque as que tinha nomes ali e tal, dos médicos. E ele teve que pagar um processo de R$60 mil para os caras. Ele deu nome aos bois. Os filhos dos médicos e tal, sendo que os médicos eram grandes pilantras também, né? E tal, e só que ele acabou, e a justiça, que nem o Roberto Carlos em 2007, que aconteceu com o livro dele, com o Paulo César Araújo. Só que isso aí nós estamos falando de 1990, foi o primeiro livro pós-fim da censura, pós-Constituição de 88, que foi retirado das livrarias para os depósitos da Inquisição, da censura, né? Mas depois ele voltou e tal, e teve tempo da Laís Bodansky ler esse livro, em 96 por aí, e ela disse, eu preciso fazer esse filme, né? Ela pegou o Bolognese, que era um roteirista famoso, vamos fazer um livro. Só que ela queria transpor essa história que se passava nos anos 70 para os anos 2000. Porque nos anos 90, né? Porque nos anos 90 ainda não tinha mudado muito ainda o sistema manicomial do Brasil. Palavra difícil, né? Praticamente os mesmos tratamentos que se faziam para viciados, para alcoólatras, para mulheres que traíam o marido. Sim. Mulheres que traíam... Ela fez uma pesquisa que parece que 12% das internas eram mulheres que traíam o marido, e o marido no poder, até os anos 90, 98, chegava, essa mulher, ela vai ser internada porque ela é doente. Mulheres que ela é doente. De sair do casamento. Também. Isso, também queria separar, ela é doente e o homem tinha o poder de botar a mulher confinada com outras pessoas que realmente tinham doenças psiquiátricas e tal, né? Quanta história podre que tem nessa... o mundo, né, cara?
E o que ela pensou, tipo, e eu acho que um dos grandes acertos, já que nós estamos fazendo uma homenagem pro Rodrigo Santoro, é que o Rodrigo Santoro na época era um galã da Globo. Só eu tô falando, ninguém vai falar nada. Não, mas tá bom falar que daqui a pouco... O Rodrigo Santoro era um galã da Globo. É que eu falo e você falando Na época, nos anos 90, era cabeludo, assim, todo. Ele era um simples. Como eu tava falando com a namorado da Giovanni. É. E como eu vi, ele era capa de caderno, você não tinha os cadernos aquele Luiz de Barrichelli, o Rodrigo Santoro era um capa de caderno, cabeludo, todo mundo queria ser o Rodrigo Santoro, né? E tal, e daí o Rodrigo Santoro, ele largou, ele pediu uma licença da Globo, porque pra desvincular aquela imagem do galã, do jovenzinho e tal, pra fazer esse papel que ele fez uma imersão total, né? Que entrou no papel do Neto, né? Tu quer contar a história do filme, Chico? Não, o Lauro já resume mais ou menos a história aqui do Neto, que é um rapaz, ele faz uma adolescente, né? 17 anos, talvez, né? Que mora em Santos, porque o filme foi a Laís Bodanssi passou o filme de Curitiba para Santos, sim, pela claro. Paulista. Não, adaptou, né? Claro. Adaptou, claro. E ele é um rapaz que ele tem problemas familiares com... Rebeldia, adolescência. Com o pai, com a mãe, que é a Cássia Kiss, que hoje... Até vocês falam que eu quero lembrar da Cássia Kiss como aquela atriz ótima daqueles filmes daquela época, porque ela é uma grande atriz, né, até hoje. Vamos esquecer a Cássia Kiss, hoje esquecer a Cássia Kiss. Isso, a Cássia Kiss. A Cássia Kiss. Até tem um sobrenome hoje em dia, Cássia Kiss Meiro. Eu não quero falar sobre eu não quis falar sobre a Cássia Kiss hoje. Mas hoje a Cássia Kiss é a atriz, grande atriz que é, né? E aí o Neto, o personagem do Rodrigo Santoro, ele passa o tempo com amigos que usam drogas, que ele não sabe o que é da vida. Galera, né? Mas vamos combinar que 70% da adolescência é assim, né? Vamos fazer um trocadilho imbecil, não é nem um bicho de 7 cabeças isso, né? Isso é. E tal, né? Mas é que a mentalidade... com o pai, eu com o pai e tal, a gente sabe que não é. É que a mentalidade conservadora dos pais, né? Claro. E o Otton Bastos dá um show, como sempre, espetacular. Né? Puta ator esse Otton Bastos. É o seu Wilson, né? Isso, e o Neto, ele não sabe o que é da vida dele. Ele até tem flashes durante a história, onde ele aparece como vendedor de seguros, né? E uma das coisas bacanas é até o clipe aqui do filme, que ela fez questão, a Laís, ela usou o diretor de fotografia, o Kovensky. Ele usa a câmera na mão, literalmente, pra dar um tom de realismo, assim, tipo, a câmera tremia, chega a ser até meio chato até de ver, porque é um filme muito frenético, né? Mas não é um frenetismo, assim, de filme de super-herói, vamos combinar, é um frenetismo de uma vida real, né, como, tipo, o pai gritando com ele lá, daí já mostra o guri brabo, o guri fechando a porta, a mãe ali, tipo, quando ele vai pra cenas com os amigos dele, é uma fotografia meio granulada, assim, sabe, né? Tu notou que a Cássia Kiss praticamente não fala. Não, ela é uma mãe muito submissa, né? E ela tá sempre com o cigarro na mão, né? Sempre e é tudo submissa, o pai comanda isso, toda. Aquela coisa bem, como o Laura falou, na história original de 7.4, e ela teve a perspicácia de manter isso, né? Essa coisa mais patriarcal, né? Eu acho que o distanciamento geracional, né? Aquela questão do pai não entender a linguagem do filho. Isso, eu acho que até era uma coisa muito ainda presente até naquela época, no final dos anos 90. Eu acho que é uma coisa assim, essa coisa do pai amigo, que muitas pessoas não acham que é legal, né? Também tem gente que tem muitos especialistas que acham que tu não tem que ser amigo do sei lá, tem que botar... Tem muitos coaches que falam, eu adoro coaches. Coaches que falam que o certo é isso, né? Mas naquela época não tinha o distanciamento era muito grande. Daí tinha um pai mais severo e o filho querendo experimentar a vida, literalmente. E no filme, exatamente, o Neto queria experimentar a vida. E ele, cara, ele tinha as rebeldias dele, que como todo mundo tem, né? Ele não era um caso a ser estudado ou a ser internado, né? Não, mas é aquela coisa. Assim, tudo aquilo que as pessoas não conhecem, elas mostram como, né, como coisa diferente, né? Coisa, que está possuído pelo demônio. Sim, né? O bicho de 7 cabeças. Isso, Eu acho que até o filme não toca a questão religiosa do pai, né? Até passa por isso. Mas o Neto, ele quer dar de skate. Ele vai pra praia, né? Tem uma questão, assim, que eu acho muito marcante do filme, que é o pai, assim, achando que tá fazendo melhor pro filho, a mãe meio sem saber onde é que tá. Isenta, e a irmã,
é isso mesmo, ele vai, a irmã... A mãe toma tipo, como fosse mãe, né? A baluarte da moral e dos bons costumes. Eu esqueci do nome da atriz, cara. Lição nesse nosso irmão, sabe? Ela tá muito bem. Tá muito bem, mas assim, Tá muito bem. um pedantismo. Eu tava lendo detalhes sobre o filme, eu gosto muito de saber de preparação de atores, né? E o Sérgio Pena, que já tinha trabalhado em Chega de Saudade, trabalhou depois também com a Laís Bodanssi, trabalhou muito. Eles se prepararam e foi uma preparação difícil. Sim, imagina. O personagem, a profundidade. Cara, o Santoro ali mostrou que ele é. Ele é. Laborar Inclusive, nossa foi porque até assim, ele é homenageado. despedaçado, né? Não laborar Abriu. E até assim, por exemplo, eu me lembro que logo depois de ir pra Hollywood ele faz as Panteras e é muito criticado porque ele não tem fala do filme, né? Ele parece como surfista, e as pessoas caem de pau. Cara, o cara tava... O Pantera. Ele tava começando. Depois ele fez 300 e foi maravilhoso. Xerxes, isso é. Acho que ele fez simplesmente Amor também, né? Isso. Depois ele fez um com Jim Carrey, que ele era namorado do Jim Carrey no filme. Um casal homossexual que eu não me lembro, um filme bom pra caramba. Isso. Eu esqueci o filme que eu esqueci o nome. Ele foi um cara que abriu porteiras, cara. Abriu muitas porteiras. Né? E até começou realmente, né? O primeiro filme dele foi o Bicho de Sete Cabeças. Porque ele era aquele ator juvenil global, né? E resolveu assumir uma bronca. Aquele ator juvenil global bom. Bom. Ele dividiu o jogo de até trigo assim, ali, né? Ele vem de Malhação ou não? Não. Acho que Malhação não. Não veio. Aí é o que eu quero dizer. Não. Ele não veio que nem Cauã Raymond de Malhação. Ele foge desse estereótipo. Ele fez muita novelinha ali do Manuel Carlos, coisa assim. Eu quero. Eu posso ter errado, mas. Cauã foi crescendo. Hoje eu acho ele um bom ator. Ele tem filmes ótimos. Sim. Tem filmes ótimos, mas eu acho ainda o Santoro superior. Não, Santoro. E nesse filme, realmente, essa imersão que ele faz é um tema muito delicado, porque vamos voltar 75, 90, 15 anos no tempo. O Jack Nicholson fez uma obra-prima chamada Os Trem no Ninho, que fala sobre o sistema, como o antissistema, na verdade. Não, na verdade, 25 anos, né, querido? 75 para 90. 25 anos. Tudo isso é verdade. 25 anos. Aliás, tem um filme maravilhoso. Foi 90. Não, Gil. 15 anos, 75 para 90. Não, 2000? Foi pra 2000. Não, é 90 que ela começou a pensar no filme. Tá. 2000, 95 para 2000 é 25, mas para 90, que ele falou 90. Eu errei feio. Fixei. Mas ele já tinha feito esse filmaço que é o Estranho no Ninho, que realmente é um cara, é um outsider, é rebelde que entra que acaba burlando o sistema, né? Que ele pra não ser preso, ele prefere entrar no meio dos loucos, né? Isso, é. Um termo até meio pejorativo. Os loucos, cara, os loucos tem, no Expediente Cascavel, tem Gero Camilo, né, cara? Tipo, mas falando do Estranho, tipo, ele já tinha feito essa, talvez a primeira vez que a gente sentiu essa repressão do sistema prisional, ou psiquiátrico. Tá psiquiátrico, porque é prisional, né? Na verdade, foi no Estranho no Ninho. E ela quis também fazer uma mistura de Estranho no Ninho com realidade brasileira. Aliás, né? teve um filme que eu vi esse ano, não vou me lembrar agora, eu devia ter preparado pra isso, que de uma menina que ela é lésbica, e como ela é lésbica, o pai, é um filme brasileiro, e o pai apoia uma instituição na linha, é verdade. Psiquiátrica, e ela sofre, e ela come o pão que o diabo amassou lá dentro. Porque as pessoas. E o filme, a história se passa nos 70. Até preto e branco, um filme maravilhoso. E ela quer fugir, ela quer sair de lá. Mais ou menos como essa linha do Bicho de Sete Cabeças, né? Mas o próprio Garota Interrompida também tem um filme de Hollywood que também, com a Angelina Jolie. Então, assim, tudo que foge do convencional é doença, né, cara? Por exemplo, tu tem um cara que gosta de rock, gosta de samba, né? Mas aí tu, tipo, se teus pais aceitassem, o Lauro usa cabelo comprido, usa barba, ele não tá nos conformes. O Clima gosta de andar de moto, não pode, não sei o que, sabe? Aí os caras simplesmente tinham o poder, a família tinha o poder pátrio, né? De te internar pra tu tomar tratamento de choque, pra tu tomar... Na verdade também... eu acho que era... Só botando a tônica no filme. Acaba o dia que o neto, o pai dele, que é o seu Wilson, acaba descobrindo um cigarro de maconha. Ele derruba e tal, e acaba... E daí ele faz essa armadilha que o autor, o Austrégésilo, né? Não, assim, até engraçado assim, a cena do filme, né? Que eu achei... Cara,
Será que que um pai, quando o autobus pega, ele fica, o que é isso? O que é isso? Mas às vezes, cara, às vezes não sabe, cara. É. Tem pai que não sabe mesmo. Não é. Ninguém é obrigado a saber quanto a isso aí. Não, é uma cena assim meio que até ingênua, parece. Não, né? não tô dizendo que seja errado. Eu tô dizendo um pai assim, não sabe, tipo, não. Sim. Né, fica aquela coisa de ingênuo, né? Mas é aquela que quer se fazer. Claro. Não, na realidade quer se fazer de vítima, né? Não é. Ele quer fazer de vítima. Pra fuder o. E ele sempre foi um pai muito repressor, né? Ele descobre aquilo ali, daí ele pensa assim, tipo, o que acontece, meu filho? É um viciado. Ele não é assim, tipo, um cara que tá experimentando, que tá tendo experiência com a vida. Ele é um viciado. O que se faz com um viciado? Viciados tem que ser, são doentes. Doentes, o que acontece? Bota vai para um hospital. Hospital, o que é? Um hospital psiquiátrico. Que naquela época era uma mistura de tudo. Desde uma pessoa que realmente tinha transtornos psicológicos, quanto uma pessoa que era alcoólatra, uma pessoa que traía a mulher, ou traía o marido, uma pessoa que fugia de casa, às vezes. Um homossexual. Uma pessoa que, vamos botar um outro exemplo clássico, que foi várias vezes internado em clínicas sem fazer absolutamente nada, foi o Paulo Coelho, cara. O Paulo Coelho foi internado pelos pais 3 vezes, porque o Paulo Coelho, antes, isso era na fase pré-Raul Seixas, né? Depois ele entrou em drogas e tal, porque os pais dele, ele não queria fazer faculdade. Ele chegava tarde em casa, ele bateu o carro do pai, ele passou. E quando falou, a mãe dele morreu antes de ela pedir desculpa pra ele porque ter tomado choque, ele também tomou choque nos anos 70 e tal. Ele passou 3 vezes ele teve internações, tem a biografia dele do Fernando Moraes, acho que era. Fernando Moraes, o biógrafo aquele, né? Sim. A biografia dele conta que, até eu vi recentemente sobre essa série do Raul, que tá no Google Play, ele fala que ele foi 3 vezes internado em clínica só por ser diferente. Por ser uma pessoa pensar diferente, o pai dele queria que ele fosse advogado, engenheiro e tal. E como eu falei, no final da vida eu sustentei meu pai nas clínicas e tal, de idosos e tal, né? Porque com o dinheiro que eu ganhei por ser diferente e tal, né? Mas é aquelas coisas que as pessoas não pensavam, você, né? O neto ia pensar diferente. O neto que não era um pensar, ele era um menino que estava experimentando e o pai botou ele lá e o que acontece? Numa clínica da casa ali, tu é na base do quê? Tu tá no meio de um monte de pessoas completamente diferentes, tu perde todo o teu conforto da tua casa, toda a tua vida vai abaixo na base de um tratamento que não tem cura. Isso que é o pior. Isso. Não tem cura. E aí tu pega também médicos que são pilantras, né? Sim, porque um sistema, né? A premissa, enquanto o paciente estiver aqui, eu vou ganhar dinheiro. Quando é que ele vai ter alta? Nunca. A verba pública, tipo, o hospital precisa de 400 pacientes, 500, pode ser Isso, 500, daí, tipo, quanto mais gente botar lá, é melhor, porque mais o governo vai dar esse tal, porque, tipo, ganha quem? Ganha o diretor do hospital, ganha o médico principal, porque a maracutaia é sempre por fora, né? É uma coisa que acontece até hoje no Brasil, Isso né? mostra bem, o filme mostra bem isso, né? O médico, o chefe, ele combinando, precisamos de 500, Sim. nós temos 450, É uma cena. 450 internos, precisamos de 500 para poder receber uma verba maior do governo, e aí vai ferrando, e assim, como falou lá, não vai receber alta, né? Tu vai ficar, quanto mais tempo tu ficar, melhor pro sistema. Pra tu manter aquela coisa. E tem uma cena que é muito bacana no filme, que na primeira clínica, primeiro hospício, como se chamava na época, o doutor que trata na base de remédios, na base de porrada e eletrochoque, os pacientes dele, pra se livrar de drogas, ou seja, de pico. Tinha muito cara que era naquela época, como eles misturaram um pouco, né? Eu acho que o Caco Schockler tá no filme também. Tinha claro isso, Caco Schockler, né? Ele era viciado em heroína e tal, né? Tem o Gero Camilo, que tá ótimo, né? Foi da primeira, né? E eles botavam aquela galera ali e tal, e o doutor, tem uma hora, ele tá olhando pro baixo daqui, ele vai acontecer. Ele não é viciado, né? Ele pega um escão e toma um remedinho, assim, daí ele olha, daí assim, a Laísa, assim, ela faz exatamente como é que ele muda um pouco a realidade dele pra dizer que, tipo, aquela droga lista pode, né? Tipo, um remédio que ele mesmo receita pra ele, com um escão pra deixar ele bem na nice, bem na mas boa, é né? isso. Mas o cara tá falando maconha, não pode, por né? exemplo, assim, o cara nós estamos aqui, louco ali, nós né? o drogalista tá aqui, né? Isso é uma drogalista. Claro que é. Total. E muito nociva pra muita gente. Isso eu tive tios alcoólatras, né? Sim. Alcoolistas hoje, né? Aí é que, cara, qualquer coisa que eu falar aqui, a pessoa que interpretar como apologia a drogas é imbecil, tá? Sim. A partir disso eu digo, velho, o cara que bebe e entra num estádio, briga, às vezes mata. O cara que pega um carro mata, o cara que bebeu mata a mulher.
Cara, o cara que fuma uma maconha, cara, ele só quer ficar ali no cantinho dele, velho. Não, dificilmente Eu vai ser um nunca cara vi que... um maconheiro violento. É. Daí eu digo, tô fazendo. Não tô, cara, não fumei nunca. Mas assim, ó, um dos motivos clássicos, o Fogaça daquele Masterchef, sabe? Sim. Cara, o Fogaça, ele tem chefe. uma filha, cara, que tinha 60 convulsões por mês. A partir do óleo de cannabis, ela tem 2 por ano, sabe? É, tem uma filha, né? Mas qual é a questão, velho? O quanto que a indústria farmacêutica não quer que a pessoa fume um para relaxar, ele tem que tomar um remédio para ansiedade, para depressão, velho. Que também não é Sabe? errado, eu acho. Eu acho que tudo. Eu acho que cada um escolhe, né? Abolir o remédio. É. Mas quando tu ataca um lado só Sim, pensando no econômico, velho, sabe? Não, mas eu acho que nem aqui, só que eu acho que a indústria farmacêutica é na dela. Mas quando uma sociedade escolhe um lado, ela é Não, culpa. mas a indústria trabalha forte. É, mas eu não Trabalha sei, cara. Eu acho que a forte, ignorância trabalha forte. Claro. E a ignorância E- a ignorância não vem da pessoa, vem desde a classe baixa, a classe média, a classe alta. Cara. Eu acho que essa ignorância e a ignorância do pai do Otton Basso do filme. Exato. Ele vamos combinar, eu não queria só usar a palavra, ele era um monstro, cara. Ele era um pai assim que até no final o filme começa com ele lendo uma carta dizendo que ele ficou 2 anos internado Porra, essa e eu não carta quero é uma mais das que coisas tipo mais a duras. porta e nunca. tal, que ele a covardia que o pai dele fez com ele, né, e tal. E é um soco que ele já começa o filme, aliás, o filme já começa com esse soco todo, né? Depois que ele vai contando a história toda, né? Mas cara, porque o que acontece? Porque é um monstro, né? Claro, na ânsia de ser um pai bondoso e achando que vai ajudar o filho dele, a ignorância dele fez ele acabar com a vida do filho dele. E outra coisa que eu acho muito, que a Laís é muito importante, e o roteirista, o Bolognese também, tem uma cena que eu acho espetacular, que ele fala assim, tipo, fala pra mulher, pra Mary, que sempre com o cigarrinho na mão, né, a Mary, a caça-quis, quieta, a linha muda, e aquela irmã imbecil e tal, e chega, mas ô Mary, que os vizinhos vão achar que nós temos um filho maconheiro? Enquanto a sociedade pensar o que os outros vão achar, cara, eles vão fazendo cada vez mais merda, Esse negócio do o famoso, o que o vizinho vai achar? Isso eu ouvi muito. Tipo assim, ó, meu filho, que vocês vão pensar que tu usando essas camisas pretas, ouvindo essas suas músicas aí, sabe? Ninguém tem que achar nada, Ninguém tem que achar nada, cara. Ninguém, aí depois minha mãe mudou o pensamento, ela disse assim, ninguém paga nossas contas, né? Não, que bom que ela teve essa consciência, né? Realmente ninguém paga essas contas, Mas né? tipo, as pessoas não tinham. Não tem que ter essa. É a mesma coisa que, assim, tipo, um outro, aquela, tipo, às vezes a menina tem um namorado, e daí 3 anos o namoro, firme e tal, e às vezes o pai não deixa o menino dormir na casa dela, e o cara às vezes tem que voltar porque os vizinhos, não é porque ele não tá preocupado com a filha, ele confia na filha dela e no genro, só que ele não confia porque se o vizinho chegar, e o menino sair às 7 da manhã pra ir trabalhar e tal, você, olha lá, o fulano tá comendo a filha do Freitas, sabe? Isso, Eu falei, não, vamos falar para português, né? O pai imbecil, né? Desculpa, tô falando alto, que eu não queria falar aqui. Mas é aquela coisa assim, ó, o que os outros vão pensar? Os outros vão pensar, pode pensar o que nem entenderem. Só que ninguém tem nada a ver com essa vida. Mas o tal do Freitas não tá preocupado com a filha dele, com o Gil. Mas isso, tá preocupado Lauro, com o vizinho dele. mas isso, Lauro, isso a coisa tá mudando, porque isso nos anos 80, Não, 90, tinha muito 2000, tinha mais. muito Eu disso. também acho que era muito mais, óbvio. Que As pessoas ficavam se importando Mas o filme com quem entrava na tua casa, as pessoas, lembra dos vizinhos, com quem nossa, na época que a gente namorava, que a gente dizia que uma namoradinha pra casa, cara, olha lá fulaninho com fulaninha lá entrando na casa, né? Ficava essa coisa, ridículo isso. Mas como tipo, o filme tem 25 anos, tá acontecendo até um filme, uma data redonda, 25 anos o filme tá fazendo, ele realmente era uma realidade dos anos 90 ainda, e também misturado aos anos 70, que mostrava tipo, do que eles vão pensar da gente, né? Então o Otton Basso, ele nunca não se preocupou em nada disso, sabendo que ia acabar com a vida do filho dele. O que acontece? O Rodrigo Santoro come literalmente o pão que já passou, né? No hospício. Ele acaba... Porque eu fico imaginando, aquela coisa que eu tava comentando com a Vivian quando a gente viu o filme. Cara, imagina que tu tem 17 anos, tu é tirado dos teus amigos, da tua cama, do teu som, do teu mundo, né? Das tuas namoradas, do colégio, das meninas, da coisa, pra tu ficar com um monte de gente que tu não conhece, dormindo como fosse um exército, um dormitório, assim, tal. né, cara? Então, é aquela coisa assim, tipo, cheia de disciplina, com pessoas que não vão te ouvir, porque tu é considerado um louco ali, tu não tem voz, né? O louco não tem voz, né? Isso. E daí, tomando remédios, te intoxicando o tempo inteiro. Até uma cena que
Aquela coisa do médico que eu fiquei... Não é chocado, mas eu fico assim, putz, isso acontecia mesmo. Que o médico já prepara a família. Olha, o fulaninho de tal, ele vai falar pra vocês que ele tá passando dificuldades, que nós torturamos ele. Sim, mas é tudo coisa da cabeça dele. E outra coisa que também existe muito, e isso é até hoje, cara, você pensa certo que eu conheço os SUS, tem médicos bons e médicos ruins, como tudo na vida, tem pessoas boas. O particular também, né? Mas assim, quando ele tenta falar a incomunicabilidade com o médico, né? O médico não tá nem. Tem muito médico que não tá nem aí pros pacientes dele. Tem médico que. Tu vai num instituto de cardiologia, às vezes, né? Tu é apenas tá bem hoje e tal. Ele não te pergunta, tudo bem, bom dia, não sabe qual é o teu nome. E aquela gurizada, os residentes, tudo olhando assim, assinando que tu é só um corpo. O Pat Adams falava isso aí, né? Existe muito isso aí ainda, cara. Mas assim, isso apenas um corpo, né? Isso eu aprendi assim, quando meu pai falece, né? Que o médico chegou assim, ó, o teu pai morreu. E virou as costas e saiu. Cara, eu queria matar o médico. Não, eu fiquei assim, puta, que cara mais frio. Não. E não depois, com o tempo, fui entender, oi, né? Porque na escola de medicina eles são orientados a manter o distanciamento. Não, mas só que um bom dia e escuta, eu sei. O seu pai faleceu, tal, meus pesos, pontos, sabe? Mas não precisa ficar te abrçando e chorando junto contigo, né? Alguns conseguem ter uma empatia. Mas a grande maioria não tem. Cara, porque eles são orientados a não ter empatia. A grande maioria não tem. Eles não podem ter... Tem um filme com... Não é o Liam Neeson. Liam Neeson... Tem com outro... Cara, eu acho que é aquele... É um médico frio assim até que ele tem um câncer na garganta. E ele muda. Ele vira o paciente. Ele vira o paciente. Ele vira... O Pat Adams também, né, cara? Uma linguagem de amor, né, cara? Isso. Tu te importar. Tu te importar. Tu ter empatia, tu te colocar no lugar do outro, tu tornar até teu trabalho mais humano. E no caso do bicho de sete cabeças, além de o médico ser corrupto, porque ele precisa daquele sistema pra manter aquele sistema absurdo que reinava no Brasil até há pouco tempo e mudou, até eu quero falar depois sobre isso aí um pouquinho. E o filme foi um dos catalisadores. Os próprios enfermeiros, né? As enfermeiras acho que são até... Luiz Miranda, né? Tá lá. Luiz Miranda tá enfermeiro lá. Meti bastante injeção nele. Mas tipo, a dificuldade, quando falou, o médico não fala, só que já fala pra família antes, para evitar que a família caia na lábia do paciente. E outra cena que é legal, que quando eles vão na primeira visita, que a boçal da irmã dele, chega, ai, que lugar bonito isso aqui, dá uma paz e tal. Então fica aqui, não sei o que, daí filho, tu tá aqui porque tu é maconheiro. Ela não é maconheira. Então, e a mulher, mas que lugar? Dá uma paz esse lugar. Posso ter vontade de ficar aqui. Não, tipo assim, até uma coisa, parece que foi coisa de comercial de margarina, mas é uma provocação da Liz Bodansky pra brincar com esses chavões da família tradicional brasileira. Tu imagina tu ser largado, tá? Num lugar, num troço onde as pessoas. Tá lá tu é uma pessoa que só fuma um baseado, tá? Claro. E aí tu tá lá, as pessoas têm problemas, as pessoas esquizofrênicas. O pessoal mais drogado seriamente, as pessoas tendo convulsões, berrando, falando sozinha. E outra coisa, é um sistema prisional, né? Até o Austragésio fala que tipo, era mais ou menos, na opinião dele, era como se fosse quase praticamente um campo de concentração, cara. Sim, mas pouca gente saía vivo dali. Mas ou se não saía vivo, saia louco. Tem um louco mesmo, de verdade. Tem um documentário, tem um livro sobre isso, sobre uma prisão, um hospício. Tem um documentário que é o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro, que é um espetáculo. Eu esqueci a diretora. Mas é um espetáculo. Barbacena, né? Isso. E mostra o sistema dos manicômios brasileiros. E manicômios brasileiros. Sim, a gente tinha o exemplo de São Pedro aqui, né, cara? Ou São Pedro, ou então lá as pessoas davam cagadas no meio do corredor e tal. Isso, não faziam o nada. São Pedro tinha também o leprosário lá O leprosário de Itapuã, velho. Itapuã. Eu fiz um documentário sobre aquele leprosário. Eu fiz. Por quê? Porque quando eu fazia o programa da igreja, o arquiteto Theo Widersfand, que fez a cervejaria Brahma, que fez o Margues, que fez o prédio dos Correios, o Edifício Feliz, só para dar uma referência, um dos maiores arquitetos teuto-brasileiros que existiu, ele fez a igreja luterana lá dentro. Então, a nossa igreja, a minha igreja luterana, tem um patrimônio histórico, arquitetônico importantíssimo lá dentro. No leprosário? Lá dentro do leprosário. É bem novo, não? Hã? Bem novo. Itapuã. Itapuã, mais e eu fui
Lá, porque o que aconteceu? Só para complementar um pouco de história Não, nossa, claro. né? O leprosário ele foi encerrado e as pessoas foram levadas para suas famílias. Alguns se recusaram a ir, porque no auge do leprosário, as pessoas que foram para lá, que faltava pedaços nelas, se sentiram muito bem entre os seus. Não estou dizendo que todo mundo era feliz de estar lá, mas lá tinha teatro, tinha subprefeitura, tinha cadeia lá dentro. Era uma sociedade. É uma cidade, até hoje é uma cidade. Cara, é um patrimônio histórico que tinha que ser. Por que ainda não virou um patrimônio memorial? Porque ainda existem pessoas vivas lá dentro. Isso, Porque elas não tinham para onde ir. Teve um documentário há pouco tempo atrás de um Porto Alegrense que falou sobre isso. Não, e é uma cidade que a gente não conhece, né? Que tá na nossa cidade. Cara, eu não vou chegar. Ali, o São Pedro, graças às leis e ao bom senso e à consciência, hoje é proibido a interação compulsória com um drogadicto, né? Drogadicto tem que ir por até o Pilha, aquele do Dominote, lembra? Ele... Sim, o Rafael Pilha. Rafael William. Rafael William. É o William. É a pilha da pilha, porque igual pilhas, né? Ele criou uma instituição que ele ia bacana na casa das pessoas, força buscar as pessoas. Sim. E o personagem Santoro passa por isso, passa por um trauma, e ainda com enfermeiros sádicos. Médicos sádicos. Enfermeiros, médicos, pacientes agressivos. Ele mostra todo aquele sistema de manicômios brasileiros, né? Tipo, que não curavam nada, né? E daí chega um momento que mas também... não é interesse curar, né? Não, o interesse não era. E as pessoas, pessoas que eram doentes, né? Mas as pessoas acabavam ficando doentes, né? Elas acabavam de enlouquecer lá dentro. Não, e o que acontece na primeira saída dele de lá, ele ainda tipo, ele consegue um emprego, ele não consegue mais ir pra escola, porque ele ficou meio traumatizado, que a vergonha também é grande, né? Principalmente isso. Daí o melhor amigo dele, que era um filho da puta lá, abandonou ele, o tal do Lobo lá, chega, a mãe dele não quer mais que ele ande com ele, daí já começa a ver, tipo, ele encontra uma ex-namorada, uma guriazinha que ele teve um caso em Santos, e ela vê que ele tá casado, cara, daí são todas coisas que, pra uma pessoa que teve todo aquele trauma, pilhado em remédio, porrada do pai e tal, e essa rejeição, é aquela coisa que às vezes o preso às vezes sai também, né, tomar aquele carimbo, eu sou um preso, e tal, às vezes porque o cara roubou um sabonete do supermercado, né, ele é considerado o cara ex-carcereiro, roubou e tal. Não tô dizendo um cara que realmente fez muita coisa, e também não vamos sempre passar pano também, né. Mas o guri, ele ficou, e daí a gota d'água foi exatamente um dia que ele foi com a menina e ele vai no banheiro com ela e não consegue, tipo, tá impotente, né? E o que aconteceu com o autor, não, o autor, ele ficou, tem vários problemas na vida dele, depois imagina, e tomou muito remédio em 3 anos, quantos remédios né? te entupiram, quantos remédios te tocaram no teu corpo? E daí o que acontece, o Rodrigo Santoro, o Neto, ele acaba, tipo, ele não consegue mais se inserir na sociedade, daí ele acaba querendo se passar de louco, literalmente, daí ele acaba chutando tudo, quebrando tudo, é preso de novo e mandado de novo pra clínica, né? Da onde é que é aquela famosa clínica, a segunda clínica, que daí tem um médico até mais humanista, né? Só que o enfermeiro daí é sádico, né? Aí o enfermeiro é sádico, a segunda clínica, né? Daí ali ele é uma clínica um pouco diferente, não é aquele hospício que ele tava, literalmente, né? Daí segue a saga dele ali, literalmente, naquele sofrimento, né, todo, né? E ele acabou assumindo, né, esse papel do cara que ele não conseguiu, ele foi tão estragado naquela primeira passagem dele que ele não conseguiu mais se inserir na sociedade naquele momento, né? E ao mesmo tempo ele não sabia se ele perdoava a família, sua família, ele literalmente, a mesma coisa que a cadeia, né, cara? Às vezes o cara rouba um sabonete, vai pra cadeia e volta como um chefe de quadrilha, né? Mas é exatamente isso aí, né? Tipo, acaba que realmente qualquer tipo de, digamos, sistema tanto prisional quanto de forçar a pessoa realmente a estar num cárcere não funciona, né? Dessa maneira que o Brasil foi criado, né? É que a punição sem digamos que ressocialização, né? Mas... Não, e tem uma coisa também, né? Existem coisas e movimentos e até a cultura que traz um medo geral para uma geração. Christiane F., quando foi lançado, trouxe um medo das drogas terrível. E eu tenho que dizer, cara, heroína destrói vidas. Claro. Cocaína, tenho. Crack. Tem pessoa muito próxima a mim que destruiu pai e mãe por causa de cocaína. E o irmão, crack também destrói vidas. O cara por causa de álcool. O álcool destrói vidas. O crack
destrói muito rápido a vida das O pessoas. jogo destrói vidas, né? O jogo Apostas, destrói né? vidas, a bebida, o cigarro. Machismo. Cara, O Grêmio. O Inter. Vamos entrar junto. não vamos falar de drogas pesadas. E daí ele já pegou, pesado. A gente tá falando de crack. Nós vamos história, coisa leve, né? Não faz Inter e Grêmio, não dá, né? Puta, não, Nem chutou o balde, né? Vamos censurar esse programa, vamos ser cancelado. Não tem, né? Daí a gente tá querendo Não, abusar. mas assim, ó. E daí eu insisto com o negócio, cara. Pode acontecer assim, do cara não querer ficar só na maconha e seguir. Não, claro. Mas um bom senso muito certo aconteceu hoje que o cara com um cigarrinho não é jogado na cadeia, velho. Sim, Sabe? total. O cara que tá levando pra si não é jogado. Não, cara, eu nunca fumei maconha, cara. Não, também, cara. Então não me sou- interessa. não. Pá, cara, eu vou cortar isso, porque eu não posso nem mentir que eu nunca Eu fumei. já fumou o que eu vi. Eu já fumei, cara. Mas assim, ó, eu não fui habitué. Sim, isso é. E nunca tive barato com isso. Que é, Pô, vai ter que ser uma cortada fodida. Cara. Fala assim, ó. Não. Mas e não foi só aquela vez. Mas eu tô dizendo, eu nunca fui um consumidor habitué. E aquele dia eu tirei pra foto, né, cara? Tu viu? Sim. Não, a foto guardada lá, mas eu Até hoje eu tenho a foto. não publiquei. Cara, assim, ó. Tudo é gravado. Tá, vamos voltar. A questão da maconha em si é o pânico que se criou. Sim. E eu insisto, a gente teve um pequeno debate aqui, a indústria farmacêutica nunca vai se interessar pelos benefícios que o cannabis traz para a população. Sim. Claro que hoje sem o THC, o óleo, Sim. sabe, o óleo, a Só essência. que também tem. Daí também vamos fazer uma de advogado do diabo. Também a maconha, ela é menos nociva que o crack, a cocaína, o pico, quando fala heroína, né? E tal. Só que também a gente não pode também glamorizar também porque tem gente que. Eu tenho muitos amigos meus que dizem, eu não sou viciado em maconha, mas o cara fuma maconha da manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Né? O famoso, Não, ele é o famoso viciado, tapa da pantera, é. aquele vídeo, tu lembra? O famoso vídeo dos meus. E às vezes esse mesmo amigo que fuma maconha, feito um louco, louco de preconceito, modo força de expressão, fuma bastante maconha e tá consumindo, e não se diz, acha que o cara às vezes toma um calmante. Ah, mas isso aí é uma porcaria, cara, porque é dos farmacêuticos. Não, eu acho que cada um na sua, cara. Eu acho que eu tomo meu Rivotril e tomo o teu calmante. Então, tu é natural. Eu acho que o problema da sociedade realmente é essa generalização. Tipo, eu vou pra um lado ou pro outro. Eu acho que não. Eu acho que o que é bom pra ti não é bom pra mim, e o que é ruim pra ti e tal. Mas quando for, cara, tem drogas realmente pesadas. Tipo, É que o cara com um copo de uísque na mão demoniza o cara que fuma maconha. Exatamente. Ou o cara o cara que é amantes, joga e não sei o que e tal, fala que a sociedade, todo vizinho é um vagabundo, não sei o que. O cara tem um monte de vícios, né? Hipocrisia. Hoje é fato, é lei, eu não estou inventando Tipo o Neto, da né? minha cabeça, nem de grupo de Neto WhatsApp. não, o Wilson? Eu não me informo em grupo de WhatsApp. Eu estudo. Não tem como. Não tem como, né? O jovem que fuma um vape vai morrer mais rápido do que o que fuma maconha. O vape ele é um E tá muito na moda, né? de alvéolos pulmonares, sabe? Então, Sim. olha, jovem não fuma vape. Não fuma maconha também, mas não fuma vape. Não, Vape eu vai acho te que matar. se puder evitar, tu evita, mas se quiser fumar, tu não é um criminoso, tu não é um viciado absurdo, né? E tal, né? É a mesma coisa que o álcool. O álcool é um veneno, né? E a gente, infelizmente, a gente tem que falar, mas a gente. Mas a sociedade, né? Pelo menos no cinema de peso não se mistura bebida. É verdade. Quem toma coca não toma cerveja. Não é isso? É verdade. Nossa, Difícil, né? Estou aqui. Mas e aqui. Esse é do programa anterior, Chico, não tá se misturando. Não, e chega no momento de eu acho que talvez os momentos mais fortes do filme, quando o Rodrigo Santoro ele vai pra uma solitária, né? Porque ele tá sempre fugindo, tá sempre brigando, tem uma hora que ele bota fogo nos remédios Ali e eu tal. acho que era o fim, Tem várias cenas em Aquela cena que lembrou ele tentando fugir. A primeira ele tem aquela fuga dele que é muito clássica, né? Que ele vê a porta aberta, portiola. Naquele corredor, né, de areião, né, cara, infinito. E tu né? sabe que ele não ia conseguir, mas aqui a gente torce, mas ao mesmo tempo sabe que ele ia tomar ruim e ia prorrogar a estadia dela. Isso A expressão primeira constante clínica, dele né? É muito marcante. Né? Cara, a atuação do Santoro nesse filme. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele tá num conto de fadas uma noite, outro dia ele tá num lugar com um monte de imagina gente. assim, ó, e ele fala assim, ó, cara, tem um erro, eu não podia estar aqui. É. Né? Os caras, não,
cala tua boca, mas eu não sou viciado, sabe? E entra aqui, sai aqui. É aquela coisa meio do homem errado do Hitchcock, aquelas coisas que filme assim, que o cara é preso sem querer. Ou tipo, sei lá. Hospício, eu não sou louco, cara. Eu não sou louco. Eu acho que o Pablo Vilaça que faz uma brincadeira. O Vilaça, que é o crítico, né? Eu acho que é o Pablo Vilaça, que é que ele fala que o filme é uma mistura daquele sistema do Sonho no Ninho com o Expresso da Meia-Noite. E é verdade, né? Aquela cadeia turca, assim, que é absurda, que reprime e tal. E o Sonho no Ninho que mostra, tipo, o sadismo dos médicos e da enfermeira, dos né? enfermeiros e tal, né? Então, é verdade, é uma mistura, ela conseguiu fazer uma mistura de Sonho no Ninho com o Expresso da Meia-Noite, né? E o desespero dele, só que nós voltando pra cena solitária, ele acaba botando fogo, ele tá com cigarro, e ele tá naquela solitária que desceu o quê? Praticamente um tamanho de caixão, né? Um caixote. 2x2 ali. E começa e quer se matar, né? E tal. Daí um amigo dele que tá fantástico. Tá ótimo, né? também, né? Qual Eu esqueci o ator do cara. cara. Ele tá muito bom, cara, porque ele fica gritando neto na porta e aquela fumaça densa saindo E o por enfermeiro baixo, olha, ele que se foda. E eu te digo uma coisa, né? Uma coisa que toca a mim, no caso, assim, eu acredito que aquele rapaz seria um autista. E o que acontecia muito, uma coisa assim que tem uma coisa que a questão, como eu tenho um filho autista, é que eu garanto que muita gente no passado, assim, ficou anos em clínicas e tal, apenas por ser autista, porque não ser entendido como é que o mundo dele era diferente do mundo dos outros. E era jogado lá, que era considerado louco, o retardado, o debilóide, tal, aquela coisa, e muitas pessoas foram podadas por ter ficado ali e impossibilidade de entrar na sociedade, né? Até, inclusive, tem só fazer uns abafos dessa questão. Uma vez eu estava voltando com o Rafa Gomes, que já participou do programa, que ele tem uma filha também que tem síndrome de Down, nós estávamos voltando de um cinema de peso que a gente gravou junto, daí nós falamos que, cara, que legal que hoje em dia as escolas são inclusivas e o meu filho o teu filho e a minha filha conseguem estudar com todo mundo sem ser na sociedade. Se fosse há 10, 20 anos, cara, nossos filhos... Não, tu vai para uma escola especial, uma coisa assim, tchau. E, tipo, hoje em dia, essa inclusão, cara, a gente tem que ficar muito feliz que hoje em dia a sociedade abriu os olhos para isso aí, né? Pra inclusão, né? É isso que eu ia falar assim, ó. Tipo, cara... Um abraço pro Rafa Gomes, né? Há 40, 30 anos, qualquer problema psiquiátrico, uma pessoa autista, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que fumasse um baseado, ou até mesmo, cara, uma pessoa que fugisse de casa, cara. Uma pessoa que brigasse com o pai, brigasse com a avó. Assim, ó, cara, quantas vezes eu não ouvi assim, tu é retardado porque tu escuta heavy metal. Sim, ouvi se a música que o pai não gosta. Sabe, quantas vezes tu merece ser internado. Imagina, cara, como é que era o mundo há 30, 40 anos, que as pessoas não tinham essa coisa mais aberta, mais... Sabe? A medicina não era tão avançada. Quantas pessoas não foram mortas? A psiquiatria... Foram presas, mofaram num chamamos de hospício, né? Por serem diferentes. As mulheres eram mortas por não aceitarem... como tu falou aqui, a garota... Angelina Jolie agora... A garota interrompida, né? Interrompida. Como o mundo era cruel, né? Com isso, né? Essas coisas. E a sociedade... Tu não ser aquilo que a sociedade planejava pra ti. E a sociedade até hoje bem menos, ela sempre tem muita dificuldade de aceitar o diferente, né, cara? O que é o certo? O certo é tu ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que estuda, certo, não sei o quê, tem que ter uma família, tem que ser heterossexual, tem que ser não sei o quê, casado com tem que ser filhos, tem que viajar, tem que fazer tudo que as pessoas tomar o uísque no fim da tarde, que é bonito, mas o uísque talvez no boteco, o amigo, é ruim, né? E tipo, a sociedade sempre criou um mito de uma palavra tão famosa, criou uma ilusão, uma fantasia, uma fábula, um estereótipo de uma sociedade que não existe, né? E no passado as pessoas, tanto pobres quanto ricos e remediados, né, o pobre idiota, tentavam buscar esse ideal, né? E tudo que saía fora do script era considerado errado, né? Isso, era um maluco beleza, uns eram maluco beleza, ou seja, outros eram os malucos que iam pro hospício, né? Que era hospício que as palavras falavam, né? Só que o filme da Laís Bodansky, ela foi importante que
no governo Lula, em 2003, foi criada a lei Manicomial. manicomial. Que realmente ela fez um pente fino no sistema psiquiátrico brasileiro e tal, e realmente, dentro do possível, fez a separação do joio do trigo de quem realmente era médico de verdade, quem fazia falcatrua, e fez uma limpeza geral. Tem pessoas extremamente conservadoras e idiotas que eu até lendo sobre o filme que dizem que graças a essa lei que eu não vou falar com essa altura de álcool, manicômio, faz um cara em Blumenau que tem problemas mentais, não tá preso e matar um monte de crianças e tal, né? Aconteceu um caso esse tempo, né? Isso, E daí tem gente que fala, porque as que foi o partido X, o partido Y que fez aquilo ali e tal. Não quero nem falar qual é o partido Y e X. Daí já puristizam tudo pra dizer que em vez de estar entrancafiado e tal, cara, daí foi um erro da justiça ali que aquele cara e tal. Mas não, assim, né? tu falou assim, antigamente queimava as pessoas, né? Para que existe? Hoje existe o quê? Sim. Queimava depois para ser Instituto Forense, o Instituto Criminal Forense. Sim. Não, eu só tô dando advogado de diabo porque eu leio dos comentários. Onde o Chimpinha, por exemplo, Sim. aquele monstro Champinha que matou um casal e a guria ficou era menor de idade, estuprada por vários adultos, a lei diria que ele passaria 2 anos na cadeia e ia sair sem nenhum crime. Mas daí para quê? Para que servem as leituras da lei? Para botar um cara desses como inimputável. Quer dizer, tu vai ficar o resto da vida na Constituição para alguém que tem um desvio sério. O maníaco do parque está preso até hoje. É para sair agora em 2028. Só que ele vai ter um acompanhamento muito forte, não vai simplesmente chegar e... Ele vai sair agora... Não, vamos fazer uma junta para fazer um laudo para ver se ele sai. Sim, Sabe? Cara... Sim, mas mas aí tá, só que a galera pega esses exemplos totalmente fora da curva para fazer um exemplo, porque sendo que 80% são pessoas que estavam ali, que só tinham eram autistas, tinham um TDAH, tinha alguma coisa diferente que a sociedade botava. Uma coisa muito certa, Lau. Aquele rapaz hoje seria... Quantos adultos sofreram na vida por não ter o diagnóstico correto? Sim, total. Quantas pessoas muito. Que em diversos níveis do transtorno global de desenvolvimento que não sabem dizer o bipolarismo que é o TGD, também, né? Bipolarismo, hoje tem TDAH, que é o dissociativo, TDAH, tudo isso. O autismo nível 1, nível 2, nível 3. Ninguém é normal nesse mundo. Nós temos não. Ninguém. Não, claro, sabe? Claro. Coisa horrível que eu quis dizer, normal que eu quero dizer. Não, normal que eu digo padrão de perfeição de sociedade. Que a perfeição não existe, né? Não existe. Essa plenitude. Sim. Eu tenho feito acompanhamento psicológico há mais de um ano. O meu psicólogo Rodrigo, abraço. Posso ter quebrado agora a confidência lá. Ele me fala uma coisa muito certa, cara, tu busca uma coisa que tu não vai achar nunca. Plenitude. Não existe plenitude. Não existe. E quando eu comecei a entender que a plenitude não existe, tu não te conforma, mas tu entende e consegue saborear a vida dentro dos altos e baixos dela. Então, quando uma pessoa ela é diferente do que se espera do mundo, o pessoal isolava do mundo. Isso é muito cruel, cara. É claro que a gente falou do lar de Itapuã, lá era para uma doença. Não, uma doença contagiosíssima. Cura, hanseníase, que hoje tem cura. Não, e era uma doença super contagiosa, né? Daí tinha um certo medo, até com a própria pandemia provocou nossos piores medos, né? A AIDS também provocou esse tipo de medo, né? Então, mas só que a loucura não a loucura que se botava, o transtorno, ele não é transmissível, né? Logo, então, eu com meus pensamentos, minhas atitudes, você sabe, comigo, eu seria, sei lá, queimado ou jogado num cárcere lá e esquecido no cárcere. A tua vai chegar. Acaba que já tem o pessoal chegando depois do programa, tá? Eu sou cheio de toque. Tu acha que aquele buraco na área eu sou cheio de toque. Sou maniático pra caralho. Você sabe disso, sabe, né? Tem um monte de... Mas a questão é essa, eu tipo, acho de perto ninguém é só tentando, agora que eu relembrei exatamente que, tipo, esses foros da curva que realmente acabam cometendo um crime que choca o Brasil, no caso
esse cara que matou um monte de crianças em Blumenau, é uma exceção. 99% das pessoas só estão querendo tentar ter uma vida mais ou menos digna, né? E só que as pessoas eram jogadas em instituições psiquiátricas abandonadas pela família, abandonadas pelo sistema, abandonadas por tudo, pelos médicos, pelo governo, por todo mundo, e independente de governo, passar o governo, quando ninguém mudava nada aquilo ali. E eu não estou dizendo também que essa lei entrou no governo X, porque foi uma questão, e o filme ajudou muito nessa questão, né? E até a questão também da discriminação também da maconha depois, só que foi porque era, como falou, o documentário era um holocausto brasileiro, cara. Os manicômios brasileiros eram um absurdo, eram pessoas assim, como eu falei antes, no Hospital São Pedro eram pessoas peladas no negócio, se cagando e tal, coisa, e os enfermeiros não davam um carinho pra aquela pessoa pra botar assim, não sabia quem era aquele ser humano, era apenas um zumbi, era uma zumbilândia, até a coisa falava que a balança falava que era uma zumbilândia. Eu não vou colocar a culpa dos enfermeiros, os caras, condições mínimas de trabalho, salário ridículo, horário de trabalho extrapolando. Só que você tá trabalhando com aquilo, tu tem que ter um pouquinho de dignidade pra te controlar. E esse sistema do hospício brasileiro era quase medieval, praticamente, né? Era uma coisa que não tinha evoluído nada, né? Mas é que lá na Idade Média tu seria queimado, né? Mas é que assim, ó, o meu pai está se recuperando de uma cirurgia cardíaca, estamos gravando, no dia que nós estamos gravando hoje, ontem eu passei o domingo todo com ele lá. Entrou uns 7, 8 profissionais lá durante 2 turnos lá. Tu vê quem tá ali por amor e quem tá ali porque quer ganhar dinheiro, cara. Tem profissões que exigem doação, exigem dom. Tu ser um atendente, um profissional dentro de uma instituição dessas, exige dom, cara. Por 12 horas ou 8 horas do seu trabalho, tu tem que passar uma serenidade. Ontem eu vi gente chegando de cara amarrada porque é um domingo eu tô trabalhando e gente chegando, dando risada, brincando, tratando meu pai falando do tio da folga anterior. Mas assim, ó, aí eu sim, ser humano, por coisa de jornalista, né? Cara, eu trabalhei 35 anos em redação, né? Rádio, jornal, cara, e aí quando tu falou, a mesma coisa. Eu trabalhava plantões, Natal, Ano Novo, sábados, domingos, feriados, eu ia com um sorriso no rosto trabalhar. E eu tinha colegas que chegavam lá de mau humor, né, velho? Mas daí é que aí fica, cara, eu disse assim, profissão que escolheu, né, cara? Cara, tu não quer trabalhar no sábado, domingo, vai... Mas daí é por isso que a gente volta pro enfermeiro, que é uma profissão. Claro, ele sabe que vai ter que trabalhar sábado, domingo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães. E o Neto pegou pessoas cruéis no caminho dele. Né? E até porque, na verdade, o filme foi inspirado no pior. Todos nós achamos que ele ia morrer dentro daquela o cara revendo o filme. Aquela fumaça densa saindo. Aquela fumaça preta saindo, né? E aquele gritando na volta, Neto, um desespero de um amor pelo amigo. Aquilo é de chorar, velho. Ele acaba salvando a vida dele, né? E tal, eu acho que. E também, e outra coisa que realmente que eu acho que é presente no filme, além de toda essa coisa, é a falta de diálogo, né? Eu acho que uma família tem que ter diálogo, uma família tem que ter franqueza pra tu entender teu filho tem que tu entender teu pai também. Também tem que se abrir. O Neto também era um cara meio rebelde, não vou dizer assim, ele não merecia, óbvio, nada, mas ele era um cara, ele era muito fechado na questão do pai. Ele não tentava, né? Era um conflito geracional muito forte, que ele tinha muito, né? Ele tinha um pouco de medo do pai dele, ele não tentava em dizer pro pai dele. O pai era machista. Que é uma coisa o cara parece brinco. Não é também. E o pai fala, isso é coisa de viado. Né? O Neto, ele representa praticamente tudo, que é um estereótipo bem do tirano, né? O opressor total, a mãe é oprimida também, né? Todo mundo era muito oprimido. Mas sem voz, né? Naquela história. Então eu acho que isso aí, eu acho que o Bicho de Sete Cabeças, que foi o título foi inspirado numa letra do Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, uma música muito legal. No filme, o Zé Cabaleiro que canta a música, né? Zé Cabaleiro. E a trilha sonora do Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes. E os Titãs. E o mais legal é que nenhuma música nenhuma foi feita pro filme. Ela ouvia as músicas dele e achava que essa música cabe exatamente. Isso é foda. Ela fez um trabalho, ela fez uma imersão sobre a obra do Arnaldo Antunes e começou a botar. E ela pediu, tu quer botar no filme? Bota no filme. Não foi música sobre encomenda. Isso aqui, eu sempre achei que fosse uma encomenda, não foi. A trilha sonora também, a instrumental é muito boa também. Orgulho, é do o instrumental do Abu Janra, né? Também é. André Abu Janra, né? O filme acaba com ele rompendo totalmente com os pais, né? Reaparecendo a carta que foi lida no começo, né? Sim. E um rompimento de ódio, de mágoa e de não perdão nunca mais. Véio. Exatamente, né? Eu fico pensando qual é o poder
Será que se perdoa um pai desse? Eu acho muito difícil, né? Olha, cara, sabe qual é o momento que ele pode perdoar o pai dele? Eu não sei se ele perdoa também na vida, eu não li o livro dele, né? Quando ele tiver filhos. Pode acontecer Pode ser. dele se colocar no lugar do pai Eu não sei se com ele chegou a os ter. erros. Porque tu É. pensa, puta merda, tu vai cometer os erros que o teu pai cometeu. Não, o Coelho Não, o Coelho falou isso tu aí, né? aprende a não repetir pecados É. geracionais. Mas assim, tu também consegue te colocar Sim. um pouco no... Não, e como eu falei, o Paulo Coelho até falou assim, o Paulo Coelho, a mãe dele não teve tempo de perdoar ele, nunca perdoou ele, quando teve tempo, ele falou. O pai, como ele ajudou muito o pai dele chegou a perdoar ele pelas internações compulsórias que ele teve nos anos 70, por ser diferente, é só apenas isso, porque nem usava drogas na época. Apesar de um cara que se fugia da escola, pegava o carro do pai, as coisas assim básicas, assim, ele era considerado desvirtuado, não, a fulana é desvirtuado, né? Ele não tá falando das virtudes. Mas voltando pro Rodrigo Santoro, exatamente, nós resolvemos fazer essa homenagem para ele no primeiro longa-metragem dele e também da Laís. A Laís fez um filme legal que é Como Nossos Pais também, que é muito bacana também, né? Maravilhoso, Gramado também, cara. Como Nossos Pais. É uma habituê em Gramado. O Chega de Saudades, não, coisa assim, né? Chega de Saudades também dela dela também. também, né? A Laís é uma grande Música da Elis Regina, como Chega de Saudade, livro do Rui Castro. E a música é do João Gilberto, né? Isso. Eu tô fazendo uma cola que eu quero saber qual é o prêmio. Eu tô com coisa na cabeça, cara. Ele vai ganhar o Kikito de Cristal, cara. Ah, o Kikito de Cristal. Kikito de Esse aí eu Cristal, que antigamente era só dado para mulheres. Era exclusivamente para mulheres. Esse ano a Marcélia Cartaz, como tu falou, e a produtora Marisa Leão. Isso, produtora. Então tá tendo uma... E a Gaúcha também vai ganhar o prêmio que é Araci, esqueci o nome da atriz. Assim. Da produção do Gaúcha. Sim. Tu sabe que a Araci... Não era Araci Esteves, né? Araci Esteves. Sabe que a irmã da Araci Esteves era minha vizinha? E essa vizinha já faleceu. E um dia eu peguei o elevador e dou de cara com as duas, eram gêmeas. Eu olhei assim, olhei. Cara, eu lembrei da Araci Esteves por causa aquele filme, Ela recebe o novo, acho que a segunda edição do prêmio Leonardo Machado. Isso, Leonardo Machado. Qual aquele filme da Araci Esteves de 97 mesmo A Vida das Missiones. Isso. Aí eu olhei assim, as duas, eu sei. Cara, olhei para as duas iguais, eram gêmeas. Anahi e de las Missiones. Isso, Aí eu olhei e ela sim, eu só olhei assim, a senhora já entrevistei já, mas eu não sabia que... Sim, que ela... eu se fosse gêmeo diria, não tem nenhuma gêmea aqui. Eu falei isso, mas não quer ser, louco. E olha que poder do cinema de peso, a Cartaz já foi homenageada no programa da Carol Zatti, que foi Nasce uma Estrela, né? A Hora da A Hora da Estrela, Nasce uma Estrela, a Hora da Estrela, Nasce desculpa. uma Estrela E agora estamos homenageando o Rodrigo Santoro e acredito que essa produtora também já deu, eu esqueci o nome dela, a produtora, já deve ter filmes que a gente já deve ter falado dela, porque ela produziu muito filme bom no Brasil. O cinema de peso serve para isso também, para homenagear as pessoas os realizadores desse país, né? Que fazem que são heróis, hein? Que fazem cinema no Brasil, né? Mas eu acho que o Bicho de Sete Cabeças foi o filme que abriu os anos 2000 pro Brasil. E teve, logo depois veio Cidade de Deus, e teve um monte de filmes que questionaram bastante coisa e fizeram questionamentos bacanas da sua sociedade. Eu acho que é um filme hoje em dia esquecido, só que ele tá na Netflix, é muito fácil de tu ver. Bota ali o Bicho de Sete Cabeças, 1h30, filme curto, até quem não tem paciência. Geração TikTok pode ver também tranquilamente, né? O Bicho de Sete Cabeças, que é uma das melhores atuações do Rodrigo Santoro e de atores nacionais, e um filme que até hoje ele provoca reações e debates como a gente teve aqui nessa mais de uma hora aqui no debates nacionais no cinema de peso, né? Então vamos fazer uma homenagem. Eu termino, pode me chamar de fazer, eu termino com os maiores poetas do Brasil para mim, que é Gabriel Pensador, cara, com Cachimbo da Paz. Ele diz: e pro índio nada mais faz sentido com tanta droga, porque só o seu cachimbo é proibido. Porque ele viu gente morrendo por excesso de bebida, sim. sabe, no caminho e tal. Sim, o que convém, né? Se proíbe que convém, né?
Mas então tá, então vamos levar Mas então uma bebida alcoólica vamos e fazer, um brinde. vamos fazer a nossa bebida alcoólica e fazer um brinde para o Rodrigo Santoro, para o Festival de Gramado, Marcela Cartagem, Araci Esteves, Leonardo e Machado. Leonardo Machado, saudoso né? Machado. Já falamos também o Paulo Nascimento sobre ele, e isso é Esse é sistema de peso. Sistema de Peso.